Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre os problemas do endividamento no campo, a renegociação dessas mesmas dívidas e se há uma solução ou não para um grande número de inadimplentes, principalmente no sul do país, em outras regiões que tiveram aí os problemas climáticos pesando sobre o orçamento. Para tanto, nós vamos até Chapecó, em Santa Catarina. Nós vamos conversar agora com advogado, especialista em direito agrário, o Dr. Diogo Fernando Goulart, que já está conosco. Doutor Diogo, é prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado, doutor Sérgio. O prazer é todo meu, a toda a equipe, o Tempo e Dinheiro. Obrigado aí pelo convite. Espero contribuir um pouco acerca desse tema tão importante para o agro brasileiro. Bom, nós viemos com problemas climáticos no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Excesso de água em algumas regiões, falta dela em outras, né? Da lama, por dizer assim, ao pó. E o produtor, ele não para, ele tem que muitas vezes recorrer aos empréstimos, aos bancos, acabar endividado e essa mesma dívida, às vezes, a safra não compensa, não paga aquele saldo devedor junto às instituições financeiras. Como é que está essa situação do endividamento em 2024, principalmente a partir do mês de maio, né, que nós tivemos esse episódio, essa tragédia, principalmente no Rio Grande do Sul, doutor Diogo? Sérgio, sem dúvida alguma, o maior insumo do agronegócio brasileiro é o crédito agrícola. Tendo crédito agrícola, todos os outros insumos o produtor consegue adquirir, consegue ajustar a tempo e modo. E nós vemos há alguns anos que esse insumo fundamental do crédito agrícola, que é o crédito agrícola, ele foi reduzido pelo governo federal e, para além disso, se tornou oneroso. Nós tínhamos, há alguns anos atrás, créditos de 2,5%, 3% ao ano, e hoje, no crédito livre, temos conhecimento de produtores que estão pagando 20%, 25% ao ano em cédulas bancárias. Então, é um juro extremamente agressivo para o agro, principalmente para um ramo da atividade que é uma indústria a céu aberto e está adstrita a todas as questões climáticas que podem alterar diretamente a sua atividade. A exemplo de como o senhor mencionou, o Rio Grande do Sul, que passou por um severo evento climático agora em maio. Mas veja, esse evento climático, de fato, foi o maior da história, mas o Rio Grande do Sul vem há 5 anos sofrendo com eventos climáticos. Das últimas 5 safras, 4, o Rio Grande do Sul e outras regiões do Brasil enfrentaram drásticos problemas climáticos que ou afetaram, causaram uma redução na colheita, ou em muitas vezes o perdimento total. Nesta safra, Sérgio, por exemplo, nós temos relatos de produtores que literalmente perderam a sua terra. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, nós temos imóveis que foram levados pelo rio. Então, imóveis que margeavam alguns gregórios, alguns rios, e essas terras foram levadas. Então, quando a gente fala em endividamento rural, para além daquele produtor que necessita de um alongamento para reestruturar sua capacidade financeira, nós temos produtores rurais que o mínimo que se necessita é a anistia total da dívida e ainda a inclusão, né, o aporte de um capital de giro para que ele consiga se reestruturar, reiniciar do zero, na verdade, na sua atividade. Pois bem, Sérgio, esse é o problema que, infelizmente, não, não afeta apenas o Rio Grande do Sul. O Brasil como um todo, o agronegócio, ele está endividado. Como a gente falou, as questões climáticas, o alto custo de produção e o elevado juro são três fatores que fizeram com que o agro brasileiro aumentasse muito o seu passivo, de modo que me parece que nesse momento ou teremos uma medida do governo federal para alongarmos esses débitos, conseguirmos o que foi feito nos anos 2000, 99, 2000, né, uma securitização,
ou então nós teremos, sinceramente, assim, muitos produtores saindo da atividade, muitas áreas que não serão plantadas esse ano. Nós temos muitos relatos de produtores que não irão plantar. A exemplo do Mato Grosso, que em virtude da falta de chuva e alto custo, alguns produtores, hoje é dia 21, e não iniciaram o plantio, sendo que o que se busca sempre tecnicamente é que até o dia 20 o plantio deveria ter sido concluído justamente para dar tempo de fazer a safra de milho no próximo ano. Bom, nós temos um Então, endividamento. aqui, Doutor, nós temos um endividamento muito grande, a negativação, muitos produtores, inclusive naquele chamado movimento SOS Rio Grande do Sul, não pediam exatamente uma anistia, né? Mas mostravam que, diante da resiliência que eles têm, que o produtor é resiliente, né? Ele sempre vai à frente, né? Enfrenta esses problemas, porque sabe que realmente não há outra alternativa, mas Plano Safra, ajuda prometida pelo governo, né? A taxa de negociação ou juros negociados diretamente com os bancos que foram indicados pela União, tudo isso contribui para que ele fique cada vez mais inseguro. E o fato de deixar a atividade, não porque ele não tenha mais vocação, é porque ele não vai ter mais terra, como o senhor mesmo disse, e principalmente essa questão toda de muitas vezes a área que era cultivada ela foi lixiviada, foi arrancado o solo, né, para poder reconstituir esse mesmo solo muitos anos. Agora, essa negativação, já se tem uma ideia dentro do agro, quanto está representando hoje em relação ao período passado, os valores de dívidas em relação ao mesmo período do ano passado, para que a gente tivesse uma dimensão. O senhor já tem esses números, uma cifra aproximada de valores do endividamento e até mesmo do número de negativação? olha, o número de negativação nós não temos em virtude de que muitas instituições estão postergando essa negativação até porque esperam alguma saída do governo. O prazo final para aderir aos programas do governo se encerrou agora dia 15, mas mesmo assim se tem ainda, sabe, uma espera por parte das instituições bancárias com relação a isso. Acerca dos valores, só para o senhor ter uma ideia, o governo liberou 2 bi para novas operações via BNDES. Esse crédito não durou 4 ou 5 dias. Então, um valor totalmente inexpressivo para a situação. O senhor falou de produtores, nós temos relatos de suicídio em virtude disso no Rio Grande do Sul. Hoje, acredita-se que precisa algo em torno da cifra de 30, 35 bi para conseguir se restabelecer minimamente aí o capital de giro do produtor rural. Porque, veja, o que que a gente precisa analisar, e é o que o SOS estava buscando, certo? Está buscando. Quando você vai fazer uma operação agrícola, o produtor rural apresenta um projeto. Esse projeto, por exemplo, olha, eu vou plantar 100 hectares, a minha expectativa é de colher 60 sacas de média, que corresponde a 6 mil sacas, por exemplo. Vendendo aí, para me facilitar a conta, R$ 100, então eu vou faturar 600. Desses 600 eu consigo pagar, por exemplo, 300, 350 mil de um custeio junto ao banco. O produtor rural perdeu todo esse valor e vem perdendo nos últimos 5 anos. Isso quer dizer o seguinte: esse valor da parcela desse ano, ele precisa ser rateado, subdividido em quantas safras, em quantos anos safras, para que ele consiga absorver esse prejuízo. Segundo estudos, e nós aqui no escritório somos especialistas em renegociação de dívida, e nesse contexto, como que a gente faz? A gente faz uma análise da capacidade de pagamento do devedor, do produtor, e apresenta essa proposta para o banco. Então, me parece que a única saída possível, principalmente para o Rio Grande do Sul, é que essa dívida seja alongada de 12 a 15 anos, com no mínimo 3 anos de carência, Sérgio. Fora isso, o produtor rural não terá capacidade de pagamento. Ele não, a produção dele não será suficiente para efetuar o pagamento, principalmente para quem trabalha com áreas arrendadas. Então, se já é difícil para quem tem área própria, área arrendada, o custo ainda é mais elevado, então ele precisa no mínimo 13 carências de 12 a 15 aí para efetuar o pagamento.
Bom, e de alguma forma, esse arrendatário, ele está com um problema seríssimo, né? Porque se o dono da terra já perdeu parte da terra, né? Quem arrendou não tem condições de plantar, não tem acesso ao custeio, não tem acesso ao plano safra, seja ele da agricultura familiar ou não, mas enfim, esse é um problema seríssimo. Qual é a solução, né? Porque a solução não foi apresentada até agora pelo governo federal, que montou lá, inclusive, um comitê de emergência, enfim, né, um outro aspecto nesse sentido, mas os bancos, muitas vezes, o gerente já não aceita mais aquela carta de pedido de alongamento das dívidas, né? Eles não estão tendo mais aquela possibilidade de atender diretamente o produtor nessa situação. Que o produtor deve fazer? Tem que buscar realmente a justiça para poder conseguir garantir que ele vá permanecer na atividade, que ele vá conseguir, inclusive, honrar com os compromissos, doutor? Sérgio, primeiro, o que o governo anunciou, com todo respeito, é totalmente fictício. Nós tivemos o ministro Fávero, eu estava presente no evento em Esteio, na exposição de Esteio, e anunciou recursos, alongamento, na prática nada veio. E como o senhor disse, o gerente do banco está sendo pressionado pela diretoria, o produtor está angustiado porque, além dele não conseguir mais crédito, ele não consegue pagar o antigo. Então, o que que precisa ser feito agora? Primeiro, nós comparamos a situação como se fosse um problema de saúde. Nós temos tanto um chá, né, que é um remédio mais leve, que não traz sequelas, Paliativo? quanto uma reativo perfeito, quanto uma quimioterapia, que ou tu sai com muitas sequelas, ou tu não volta dela. Por que que eu estou te falando isso? O chá, nós fizemos um panorama dele, uma comparação com a renegociação administrativa. O que que é essa renegociação extrajudicial dos débitos? Nós apresentamos um laudo para o banco, demonstrando o prejuízo, o que impossibilitou o pagamento, bem como a capacidade de pagamento. Ou seja, como que tem que reenquadrar só a forma de pagamento. A gente não está alegando que não deve, nós não estamos fugindo da situação, pelo contrário, nós estamos comprovando que houve um fato atípico, uma situação adversa e não previsível por ocasião da afirmação da realização do financiamento, e que este fato novo acarretou a impossibilidade momentânea do pagamento. Por isso, o produtor rural precisa reestruturar a forma de pagamento. Essa é uma alternativa. Administrativamente, inúmeros bancos estão se sensibilizando com a situação do produtor rural, a exemplo do Banco do Brasil. E aí, Sérgio, não só o Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil. Nós temos renegociação, por exemplo, em São Paulo, com 3 anos de carência e 10 para pagamento, com juros subsidiados. Então, se bem demonstrado, o banco tende a deferir administrativamente, mas precisa fazer um encaminhamento certo. O produtor rural precisa ter o auxílio técnico do engenheiro e do advogado para que o engenheiro comprove a capacidade de pagamento, né? Os três fatos. Primeiro, o motivo da impossibilidade, repito, a capacidade futura, tá? E também se tem alguma estruturação de garantia ou não na operação. Não ultrapassada essa fase, não sendo possível isso, nós temos a possibilidade de entrarmos com uma ação judicial. Inclusive, o STJ lá em Brasília disse o seguinte, que o alongamento da dívida do produtor rural, que teve impossibilidade de colheita ou dificuldade na comercialização do produto, não é uma possibilidade, é um dever da instituição bancária. Então, a lei o STJ diz que não é facultativo, é obrigatório. Então, entrando na justiça e comprovando, ele vai conseguir esse alongamento. E a última alternativa, Sérgio, que me parece a mais tortuosa, e o produtor rural, na sua essência, não quer isso, porque o produtor rural, na sua essência, é um pagador de contas, é um cara muito sério, que só não paga quando não pode mesmo, né? É a recuperação judicial, que está ocorrendo muito, principalmente no norte do país,
em que alguns produtores rurais conseguem se reestruturar através delas, mas muitos acabam perdendo o bem da vida, a sua propriedade, o seu legado, em virtude do procedimento, às vezes feito de uma maneira dissociada do que diz a lei. Então, basicamente, me parece que são esses três caminhos para o produtor rural. E, para além disso, Sérgio, para o crédito futuro, para a manutenção, só para o senhor ter uma ideia, nós temos hoje projetos de lei que visam taxar essas apostas, esses jogos online, né, que estão tão em evidência no Brasil. Imagina se o Brasil criasse uma tributação para esses jogos e utilizasse esse recurso, por exemplo, para o crédito rural, ou para o seguro rural, que é o seguro rural no Brasil, o seguro mais alto do mundo, um dos mais altos do mundo. E grande parte do prejuízo que a gente vem enfrentando só existe porque o nosso seguro é caro. Se o seguro brasileiro fosse subsidiado, como em outras partes do país, o produtor rural não estaria experimentando esse prejuízo. Afinal de contas, ele teria um seguro adequado que teria compensado o prejuízo. Então, acho que nós precisamos difundir a ideia do seguro rural subsidiado no Brasil. Bom, nós temos aí essa questão toda aqui, como o doutor falou, a respeito da tentativa junto ao STJ, da prorrogação dessas dívidas. É lei, né? Faz parte daquilo que já foi acordado. Existe jurisprudência nesse sentido, de que garanta realmente esse direito? E segundo, doutor, essa questão da tributação, ou pelo menos a contribuição de parte dessas bets, né, que estão tirando aí, né, Perfeito. da mesa, né, a carne, os alimentos, direcionando para outros setores, poderia ser direcionado sim para esse fundo de emergência ser criado não só para o Rio Grande do Sul, mas outros estados Para o Brasil. atingidos por calamidades climáticas. Essa seria uma sugestão também, é isso? Perfeito, perfeito. Claro, talvez não necessariamente das bets que eu tenho pessoalmente uma opinião um pouco contrária pelo que vem acontecendo no Brasil, como o senhor mesmo falou, mas temos, por exemplo, várias loterias dentro da Caixa Econômica, né, que são legalizadas. Nós temos jogos, loterias que são direcionados o recurso a associações de esporte, times de futebol. Será que nós não poderíamos fazer isso para o agro, que é quem segura a balança comercial, que é o ponteiro do PIB nacional, que sem ele o Brasil não teria, dizem, né, Sérgio, hoje o PIB, o agro, segundo os especialistas, responde por 32% do PIB nacional. Eu ouso te dizer que esse número é acima de 80%, 90%. Principal Eu te pilar, né? explico, porque assim, ó, vamos lá, tu pega Balneário Camboriú, por exemplo, que é a Dubai brasileira. Muitos dos empreendimentos que estão lá são adquiridos por pessoas ligadas ao agro. Então, a construção civil nos municípios também ela recebe muito recurso desse movimento do agro. Uma fábrica têxtil, ela não entra nesses 30%, mas a base dela vem do agro. Então, se tu fizer uma análise de toda a cadeia do agro, certamente mais de 70%, 80% do PIB advém do agronegócio. E é uma indústria a céu aberto, como eu falei no início. Então, precisa desse auxílio, precisa de recurso subsidiado, sob pena de não conseguir se manter. Nós tivemos, assim, ó, estamos vendo, e hoje não é só o produtor rural, né, Sérgio? Tu olha aí, grandes players do agronegócio brasileiro, não vou citar nomes, mas grandes players, grandes revendas, estão anunciando recuperação judicial. Então, é muito preocupante esses fatos. E fora a opinião pública que, ao contrário, né, de que o agro, né, o campo, o produtor alimenta o Brasil e o mundo, querem jogar contra, né, o campo, né, a cidade contra o campo, né? Mal sabe a cidade, né? Tomara soubesse de que se alimenta todos os dias graças àquele que trabalha no dia a dia, né? Não tem sábado, feriado, domingo, né? Nem jogo, muito menos, né, um feriadão aí para poder acompanhar. Mas de qualquer forma, doutor Diogo, alternativas existem, né? Agora, a justiça tende a aceitar, acatar mais uma vez essa questão, né? Como é que os produtores já endividados podem fazer para recorrer? Primeiro, um apoio, né, uma consultoria jurídica via
cooperativas, via sindicatos? Como é que eles devem promover esse tipo de ação, né? Sabendo que as dificuldades são muitas, inúmeras, às vezes para poder até mesmo juntar documentação necessária. Como é que eles devem fazer para poder recorrer a esse tipo de consulta jurídica e ingressar realmente para poder garantir os seus direitos? Excelente pergunta, Sérgio. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é a importância das entidades organizadas. Tu pega em Santa Catarina, por exemplo, nós temos a FAESC, que presta um auxílio técnico para os produtores rurais de uma maneira ímpar. No Rio Grande do Sul, a própria N entidades fizeram esse trabalho, estão fazendo esse trabalho, e criou-se uma entidade fiscalmente, de forma, uma união de produtores rurais, que é o SOS Agro RS, que vem desenvolvendo de maneira brilhante esse papel. Entretanto, Sérgio, o que é importante deixar claro? Não existe receita de bolo. O trabalho feito para um produtor rural é diferente do trabalho do outro. Por quê? Porque, primeiro, não chove igual em cada propriedade. Cada um enfrentou a diversidade de uma maneira diferente. Uns com uma redução de uma maneira, outros com prejuízo maior e menor. E, aliado a isso, cada família, cada grupo familiar possui um desenho de capacidade de pagamento. Cada família, cada produtor rural possui as suas peculiaridades. De modo que as entidades têm dificuldade de apresentar algumas alternativas coletivas. O que se busca, através do próprio SOS, tanto a Farsul está fazendo um trabalho incrível nisso, se busca a liberação de recursos e os alongamentos mínimos, né, em 8, 10, 15 anos. Agora, a apresentação da capacidade de pagamento, ela é individualizada. Cada família precisa entender a sua peculiaridade, porque, afinal de contas, o custo que se compõe lá, as despesas, não é apenas o custeio que não foi pago. Cada família tem a sua reestruturação. Alguns têm máquinas, implementos agrícolas para pagamento, filho na faculdade, enfim, tem uma série de fatores que compõem o custo. Assim como nas nossas casas, né, Sérgio? Cada um tem a sua peculiaridade. Então, me parece que o mais importante é apoiar essas entidades, a exemplo da SOS Agro, Farsul, nessas decisões coletivas, nessas soluções coletivas. Entretanto, buscar dois profissionais, principalmente. Primeiro, um engenheiro agrônomo, para entender a capacidade de pagamento, a capacidade de geração e fluxo de caixa da propriedade, e um advogado para que consiga pegar essas peculiaridades do caso concreto e identificar a melhor solução jurídica, a solução mais adequada para a família em específico, né? Eu sempre falo que o esqueleto pode ser o mesmo, mas o restante depende de caso a caso. Então, tem que analisar pontualmente. E outra, procurar profissionais que tenham essa especialidade, que trabalhem na área, né? Hoje o Brasil tem excelentes profissionais na área de crédito rural. Então, buscar algum profissional que tenha afinidade com o tema e também conheça a realidade do homem do campo. É que não dá para cair de paraquedas ou entrar, né, com qualquer tipo de ação para poder tentar um resultado imediato, que não se sabe exatamente as particularidades, né, daquilo que vai ser abordado, né, nessa petição inicial, enfim, a quem recorrer. Doutor Diogo, só para poder finalizar, nosso tempo aqui está um pouquinho mais estourado. Essa questão da insegurança jurídica, né? Nós temos aí no estado do Rio Grande do Sul, no Paraná, até mesmo aí em Santa Catarina, né? Mato Grosso do Sul, outras regiões, com essa questão da a demarcação é algo que está sendo colocado ali, marco temporal, mas a invasão de terras produtivas, principalmente pelos chamados indígenas. Como é que está essa situação em Santa Catarina e como é que pode ser não digo resolvida, né, mas pelo menos amenizada essa situação para o lado do produtor?
Olha, Sérgio, uma pergunta fantástica que traz uma insegurança jurídica no Brasil e no mundo, né? Afinal de contas, quem quer vir para o Brasil investir tem esse receio. Eu resido, a minha cidade se chama Belar do Lúcio. Na nossa cidade, nós temos um conflito indígena lá com produtores rurais, em situação já há mais de 20 anos. Tivemos o falecimento de grandes líderes sindicais e estamos aí nessa tormenta. Eu não advogo no processo, mas a gente acompanha essa dor aí dos dois lados. Afinal de contas, a insegurança é dos dois lados. Me parece, na minha modesta opinião, no meu singelo conhecimento, que a Constituição foi muito clara quando ela trouxe o marco temporal como dizendo o seguinte: olha, as áreas tradicionalmente ocupadas até a promulgação da Constituição são indígenas, as demais não. Infelizmente, no Brasil, tudo acaba. Nós não temos uma segurança jurídica, né? E aí veio várias discussões. Hoje o STF, a 2016, decidiu de uma maneira, hoje vem decidindo de outra, trouxe uma decisão salomônica dizendo que teria, não, se é posterior a 88, teria que indenizar, coisa que não está na lei. O STF me parece que perdeu um pouco o tom e está tentando legislar esse papel não é dele. Me parece que o caminho adotado não está em consonância com a Constituição. Mas, para além disso, acho que para alguns grupos de Brasília a discussão é mais importante que a resolução. Infelizmente, né? E Manter, muita água vai man- rolar por baixo dessa é, ponte ou por cima dela, né, doutor Diogo? Mas infelizmente. eu quero agradecer com imensa satisfação de tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Muitas dúvidas surgirão, né? Os produtores aí, não só do Sul, mas do Brasil afora, podem procurá-lo, enfim, outros advogados também, para que ingressem com ações requerendo, né? Exigindo aquilo que lhe é de direito, principalmente nessa questão dos problemas climáticos, renegociação, alongamento de dívidas, enfim. Foi um prazer falar contigo, doutor Diogo Fernando Goulart, Diogo Goulart, né, especialista em direito agrário, direto de Chapecó, Santa Catarina, falando conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Foi um prazer, muito obrigado, viu, doutor? Sérgio, muito obrigado pelo espaço, obrigado a toda a equipe do Tempo e Dinheiro. É sempre um prazer estar com vocês e auxiliando no que for necessário. Estamos sempre à disposição, precisando é só chamar. Forte abraço a todos e uma ótima semana. Obrigado, igualmente. Bom, a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro, nossas mídias sociais estão aí. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte também do clube de assinantes do T&D, como sempre. Encerrando aí, o João Batista Olive teclando, convidando a todos, né? Avise os amigos que nós temos aqui o clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado, até uma próxima.